Olá, pessoal. Tudo bem? Como vai você? Eu me chamo George e sou da Capelania Escolar. E eu queria convidá-los, a partir de agora, para batermos um papo, trocarmos uma ideia, conversarmos sobre um determinado assunto. Eu não vou falar o tema, mas no decorrer da nossa aula aqui, no nosso bate-papo, eu vou lhe dar algumas pistas e eu tenho certeza que vocês vão descobrir. Tá certo? Queria que você deixasse tudo que você estivesse fazendo agora e se concentrasse aqui, porque eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito na gama de conhecimento de vocês. Vamos começar a desvendar o nosso tema? Vocês já ouviram falar dessas frases? Não confie em ninguém. Talvez em algum momento da vida de vocês ouviram isso. Até como um conselho, um amigo disse assim: não confie em ninguém. Seu irmão disse: rapaz, moça, não confie em ninguém. Não é assim? A segunda frase: eu perdoo qualquer coisa menos. Tem gente que diz assim: eu perdoo menos uma traição, menos um xingamento, menos que afete a minha honra, não é mesmo? Isso não tem perdão. Às vezes nós conseguimos dizer, olha, colocar limite no nosso perdão. Eu perdoo algumas coisas, mas não perdoo outras, não é mesmo? O que as pessoas irão falar? O que as pessoas vão falar da minha reputação se eu fizer isso? Né? Tem gente que fica preocupado com o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar da sua vida. Só Deus perdoa de verdade. Não, gente, eu apenas desculpo. Só Deus perdoa. Não é assim? E aí, galera, conseguiram descobrir qual é o tema da nossa aula? Chegou a hora de nós revelarmos. Então, nós podemos perdoar? É isso mesmo. O assunto do nosso bate-papo é o perdão. E o que será o perdão? O que ele pode fazer na minha vida? É isso que nós vamos ver agora, ok? Hoje nós vamos aprender o seguinte: o conceito da palavra perdoar, conhecer histórias reais sobre o perdão, reconhecer a importância do perdão e seus benefícios e entender que somos perdoados, certo? O significado do perdão. A palavra perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. No grego, significa literalmente abrir mão, deixar embora. É como se alguém desistisse de cobrar uma dívida. Abrir mão, deixar embora, abrir mão da vingança, abrir mão de cobrar o seu direito. A palavra manso também significa abrir mão do direito. Né? Então, a perdoar está muito ligado à mansidão. Então, você precisa, na verdade, entender como funciona. E eu queria fazer um desafio para você. Veja quem você precisa perdoar. Preste atenção no que você está vivendo agora. Se tem alguém que você não perdoa, como é que você está se sentindo? E eu faço um desafio para você. Perdoe essa pessoa e depois veja o que você vai sentir e as benéficas que isso vai trazer na sua vida. Certo? Galera, eu quero contar agora uma história para vocês muito bonita sobre o perdão. É a história de José e ela está registrada na Bíblia. José era um rapaz que tinha uma família muito grande, né? Tinha 11 irmãos. E esses 11 irmãos, eles sempre tramavam contra José, sentiam muita inveja e muito ciúme. Certo dia vinha descendo um mercador de escravos para o Egito e eles resolveram vender José para esse mercador. Então José foi levado e negociado lá no Egito, né? Quem adquiriu José foi o general chamado Potifar. Ele era do exército de Faraó.
Então, na casa de Potifar, José desenvolveu seu trabalho bem, desenvolveu, né, as suas atividades, mas também foi envolvido em outra trama, em outro complô. E o resultado disso foi que José foi parar na prisão, na cadeia. Lá, José descobriu que tinha um dom de interpretar sonhos, não é? E certo dia, passado 2 anos, o faraó, ele sonhou, ele teve 2 sonhos. E aí se lembraram de José na cadeia, que ele interpretava sonhos, e levaram até a presença do faraó. Chegando lá, ele conseguiu interpretar os sonhos do rei, e o rei se agradou dele. Então, colocou José como governador do Egito. Depois disso, vem uma grande fome sobre toda aquela terra, sobre as províncias, sobre Canaã também, onde morava a família de José. José, como governador, os seus irmãos vieram comprar o alimento no Egito e José os reconheceu. É aí que eu quero abrir um pequeno parênteses para que você entenda o valor do perdão. José, ele como governador, ele poderia se aproveitar dessa situação e mandar prender os irmãos. Só que José não fez isso. José também se revelou para os seus irmãos e foi aquele choro, foi aquela emoção, depois de tantos anos longe, José conseguiu perdoá-los. Isso produziu um bem tão grande que o faraó ofereceu terras para que a família de José, o seu pai e os seus irmãos, viessem de Canaã para habitar o Egito. Que história linda de perdão, não é mesmo? Para vocês entenderem o que perdão produz na vida das pessoas. Outra história é sobre o mestre dos mestres, que é o maior exemplo de perdão, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Ele também foi perseguido por aquela multidão, foi totalmente chicoteado, maltratado, foi preso naquela cruz. Mas quando terminaram, né, de crucificá-lo, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você entendeu o significado do perdão? É justamente aquilo que a gente falou: abrir mão do seu direito, abrir mão, deixar ir, né? Então, com esses 2 exemplos que eu quero que você, nessa aula, aprenda a perdoar, certo? Eu quero falar de alguns benefícios quando libero o perdão. Primeiro, melhora as relações entre pessoas, relações interpessoais, na minha escola, na minha comunidade, na minha família. Eu não vou ser mais aquela pessoa rancorosa. Quando eu libero o perdão, eu não sou aquela pessoa problemática, que implica com tudo. Você já ouviu falar daquela pessoa, ixi, você parece que é mal amado, mal amada? É justamente essa pessoa que vive completamente triste. E isso tudo porque não libera o perdão. Segundo, restaura os pensamentos. Por quê? Tem gente que quando é magoada, tem gente que quando é ferida, ela só fica pensando em se vingar, em devolver para o outro o mesmo que recebeu. Não é isso? Terceiro, fortalece a espiritualidade, ou seja, você fica mais próximo de Deus. Quarto, traz paz e tranquilidade, né? Paz de espírito, traz aquele refrigério na alma, traz aquele refrigério interior. Você fica de bem com a vida. Quinto, aumenta a disposição. Por que aumenta a disposição? Porque se eu perdoo, eu consigo dormir bem. Você já ouviu falar, como é que você faz isso e consegue dormir de noite? Tem gente que não consegue, né? Por causa da consciência que está pesada, ou então está aquele peso no coração,
Por isso que quando você perdoa, você tira esse peso. E se você dorme bem, você acorda bem e acorda disposto. Outro, diminui o rancor, né? Diminui ou extermina totalmente o rancor e a amargura. Traz felicidade. Então, se não tem mais ressentimento e rancor, eu agora sou uma pessoa feliz, alegre, entusiasmada. Aumenta a longevidade. E se eu sou feliz, eu vou viver mais. Eu vou ter mais, a minha vida ela vai se esticar, ela vai avançar, não é? Eu vou ser aquela pessoa longeva. Longeva é aquela pessoa que vive muito. Alivia o estresse. Tudo isso o perdão traz. Você já viu quanto benefício? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a liberar o perdão para aquela pessoa? Certo? Quando você libera o perdão, você tem que entender que somos perdoados. Porque até no Pai Nosso, né, naquela oração muito famosa, ela fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E como esse versículo está aí no slide, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, só somos perdoados se nós perdoamos aquele que nos ofendem. Gente, o perdão liberta. O perdão, quando nós liberamos para aquela pessoa que nos ofendeu, é como se fosse uma gaiola aberta, uma prisão se abre. Eu não vou viver mais na amargura, no rancor, no ressentimento, né? Como nós falamos anteriormente, tá certo? Então, o nosso grande desafio é perdoar. E nunca se esqueça, perdão é uma atitude, não uma questão de sentimentos, tá certo? Eu queria encerrar essa aula lendo aqui uma frase do Augusto Cury, um psiquiatra, psicólogo muito famoso, que ele diz o seguinte: a vingança alivia um minuto, o perdão alivia uma vida inteira. Diferente do que as pessoas pensam, o perdão não é um ato religioso, o perdão é um ato inteligentíssimo, tá certo? Então, que nós possamos tirar o melhor dessa aula, examinar tudo e retende o bem. Fica com a decisão, fica o combinado, né? Você opta, você decide, eu decido perdoar ou não. Se eu decidir perdoar, então eu vou ficar com todos os benefícios que me foi apresentado. Eu vou ficar com tudo aquilo que tem de bom em perdoar. Se eu decido não perdoar, infelizmente, eu vou arcar com toda esse lixo que vai ficar acumulado no meu coração. Espero que você tome a atitude correta, certo? Até a próxima aula e muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Agora, vamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos. Você vai receber uma atividade com duas questões. A primeira diz o seguinte: perdoar alguém que nos tenha ofendido é difícil. Também não é fácil pedir perdão, porque temos de reconhecer na frente de outras pessoas que nós erramos. O que é mais difícil para você? Perdoar ou pedir perdão? Por quê? Você vai relatar um fato onde você precisou pedir perdão. Questão 2. Você concorda que ao perdoar as pessoas são beneficiadas? Você vai listar alguns dos benefícios que a pessoa recebe quando decide pelo perdão. Ok? Conto com vocês. Sucesso e até a próxima.